Fala turma, Chefel Trader aqui para começando mais um vídeo, tá, no canal. E o vídeo dessa semana vai ser sobre Fibonacci, turma. Vamos falar um pouco dessa ferramenta que eu utilizo bastante. Muitos gostam, muitos não gostam, muitos falam que funciona, muitos falam que não funciona. Alguns usam vários níveis de Fibo, outros usam menos, tá? Eu acho que funciona para o meu operacional, eu uso bastante, tá? Eu vou mostrar a forma como eu utilizo, turma. Não é uma forma assim, o certo é a forma como eu utilizo. Você pode usar de outra maneira, o trader que você conhece ou assiste pode usar de outra maneira e o mercado é dessa forma. O que funciona para você é o ideal, tá? Então eu vou mostrar a forma como que eu utilizo, tá, turma? Primeiro de tudo, eu vou mostrar como que eu faço para traçar a Fibonacci, né? Se você conhece essa ferramenta, você já sabe como que traça, você já tem uma ideia e já tem o seu jeito de traçar. Vou mostrar o meu, tá, turma? Como que eu traço uma Fibonacci? Estamos aqui no gráfico diário do euro-dólar, beleza? Eu tenho aqui um V referencial no chão, suporte, e um V referencial no alto, no teto, resistência. Então, eu trago a minha Fibonacci dessa impulsão, compradora no caso, tá, turma? Pego da mínima, vou até a máxima e eu traço a nossa Fibonacci. Ou seja, eu tenho uma impulsão compradora e eu traço a Fibonacci para ter níveis de retração, tá? E eu utilizo os níveis de 61.8, 50%, 382 e 23.6. Já usei e tenho muitos amigos traders que usam nível de 786, que fica mais ou menos nessa região onde o preço segurou aqui. Eu não utilizo mais, utilizo a Fibonacci padrão, tá? Que é somente esses níveis. E quais níveis eu olho bastante, turma? 23.6, como sendo a primeira região de retração, primeiro suporte ou resistência importante. Nesse caso, é um suporte, pois é uma parede compradora, uma impulsão de alta. Observo 382, mas não tomo muitas decisões aqui. Aonde eu observo mais, turma? Na região de 50,61, 50%, 61,8%, beleza? Essa é a forma como eu traço Fibonacci. Como que eu utilizo, turma? Aqui é o gráfico diário, vamos descer tempos gráficos, beleza? Vamos lá por 15 minutos. Turma, aqui eu tenho um gráfico de 15 minutos do dia de hoje e observa aqui. Eu tenho um V referencial aqui e tenho um aqui, não tem? Sim. Como que eu traçaria essa Fibonacci? Ao inverso daquela. Desço da máxima até a mínima. E aí, turma, o que eu vejo nesse gráfico? Por que eu falo para vocês que o nível de 23.6 é importante para mim? Muitos não gostam do nível de 23.6 e até desconsideram, mas eu não desconsidero no meu operacional, turma. Por quê? Quando o preço faz um movimento de impulsão, retorna, e aí eu tenho uma regra muito forte de Fibonacci, que é o 23.6, ou seja, o preço fez uma impulsão vendedora nesse caso, e não rompeu 23.6, eu costumo entender que ele pode fazer um movimento prévio estabelecido por essa parede vendedora, essa impulsão vendedora, turma. Então, eu procuro por sinais de venda nesse caso, né, com gatilhos claros, com gatilhos técnicos, né, turma? Porque eu entendo que se ele não rompeu a primeira barreira de Fibonacci, ele tende a fazer um movimento pré-estabelecido pela parede, beleza? Se ele rompe a parede, turma, ou seja, se ele rompe o nível de 23.6, ele vai, na minha opinião, ter uma alta probabilidade de buscar 50,61. Ou seja, ele faz um movimento de queda, me dá um gatilho rompendo o 23.6, aqui me abre precedente para uma compra buscando os níveis de 50,61 da parede vendedora nesse caso, tá, turma? Então, o 23.6 para mim tem essa regra. Rompeu o 23.6, tem probabilidade de buscar 50,61. Não teve força para romper o 23, tem probabilidade de fazer o movimento pré-estabelecido pela parede, beleza? Por isso que o 23.6 é um nível extremamente importante para mim, turma. Então, como que eu operaria nesse contexto aqui, turma? Primeiro, eu colocaria uma média móvel exponencial de 7, ou então uma média móvel simples de 21 períodos. Coloquei aqui, turma, uma média de 21. Então, o que eu faria, turma? Estamos aqui em M15. Vamos descer o tempo gráfico para M5. Observa que eu tive aqui
um candle de força compradora, fechando acima da média de 21, tá? Que é uma média que eu normalmente costumo utilizar para tomada de decisão, mas ela fechou, turma, bem em cima de 23,6. Isso indica para mim que eu não habilitou uma compra aqui para mim. Por quê? Eu preciso ao menos de um candle extremamente forte, turma, ou com uma força a mais aqui, mostrando para mim que essa região de fato foi rompida e o preço está com fome, está com vontade de buscar os níveis de 50, 61 ou até mesmo buscar níveis mais altos, como a máxima da Fibonacci aqui, a máxima dessa impulsão de queda, tá? Então, turma, nesse caso, eu não faria essa venda, eu não faria essa compra, desculpa, eu apenas observaria o comportamento do preço. Se acaso ele fizesse esse rompimento, fizesse uma retração e aí ele me desse aqui, turma, um candle bonito de compra, ele ia me confirmar que não está com fome e vontade de trabalhar abaixo do 23,6 e sim subir. Aí eu tenho uma alta probabilidade do preço vir tocar o 61, testar, e aí aqui é outros 500, tá? Aqui eu saio do trade, eu faço uma parcial, ou saio e entro numa venda, dependendo do gatilho, ou então, turma, só faço a gestão do trade, aí eu tomo a minha decisão aqui, tá? E dessa forma a gente vai fazendo as nossas análises, as nossas operações. Nesse caso, a gente vê que o preço se consolidou nessa região, né? Então, turma, a gente tem que aguardar os gatilhos nas localizações certas, beleza? Turma, voltei um pouco o gráfico aqui, porque eu queria mostrar outro exemplo aqui, turma. Observa que a gente tem aqui um V referencial, uma mínima e uma máxima. E o preço começou a cair forte, ou seja, ele rompeu a parede, né? Ele rompeu, o 23,6, né? Uma parede menorzinha, eu vou voltar aqui para os 5 minutos. Olha só, turma, ele fez um movimento de alta, eu traço a FIBO, e olha só, a gente tem aqui um candle de força vendedora rompendo a média de 21 e mostrando força ao romper o 23,6. E olha onde ele foi buscar a turma. Em apenas um candle praticamente ele veio testar a parede. Então se você entra numa venda aqui buscando isso como alvo, você pega praticamente um 2 para 1 aqui, colocando um stop um pouco mais agressivo, né? Se você é mais conservador, teria um stop técnico aqui e 1 para 1 nesse trade, tá? Mas observa aqui, turma, outro modo que a gente usa Fibonacci, eu no caso. Temos o preço testando 61,8 e observa agora uma análise de contexto. A gente tem sempre que olhar o mercado de forma discricionária, da maneira que eu utilizo, né, turma? Então, observa isso. Eu tenho a parede compradora, eu tenho preço com muita força e violência chegando no 61,8 nos 50%. Porém, turma, vocês não acham estranho uma barra de força dessa, né? Olha essa barra de força, é uma barra de ignição, cara. Vocês têm dúvida que isso é uma barra de ignição? Olha essa força de venda. E aí, turma, a gente tem isso aqui, na sequência. Cara, isso aqui me diz o seguinte, onde está esses vendedores dessa barra? Onde eles estão? Eles não estão presentes, porque o próximo candle foi um candle de compra. Não acelerou essa venda, então eu fico esperto para poder fazer movimentos de compra. Então eu poderia entrar comprado aqui com stop técnico aqui abaixo, com alvo nessa máxima. E olha como que a gente ia surfar o trade. Ah, mas eu acho muito agressivo entrar logo no teste do 61,8. Beleza, o que você pode fazer? Aguardar o preço reagir e entrar numa próxima confirmação, com stop aqui, né? Nesse outro candle de força, mostrando que de fato a força compradora entrou no nível de 61, com stop agressivo abaixo da barra, um stop aqui abaixo desse candle de forma técnica, né? Também iria surfar esse movimento. Ah, mas eu tenho uma média de 21 no meio do caminho, uma média de 20. Então você optou por esperar romper a média de 21. Então você entraria aqui, um stop aqui ficaria extremamente caro, não valeria a pena fazer esse trade. Se você pensasse que seria muito agressivo, você poderia não fazer o trade ou entrar aqui com stop abaixo dessa barra e abaixo da média de 21, que funciona como suporte dinâmico nesse caso, beleza? E surfar essa onda, turma. Então o preço fez o movimento, né? Rompeu a máxima, fez esse outro movimento
e depois deu uma barra de força compradora, né, turma? Olha só, essa barra, e aí o preço fez um bom movimento de compra, né, turma? Se você comprou aqui, o preço foi a seu favor, voltou no 0 a 0. Se você tivesse feito um break-even aqui, sairia no 0 a 0 e depois uma barrota de força compradora. Então, se você entrou aqui, quando chegou aqui o preço, você colocou no 0 a 0 e te tirou aqui, depois ele te deu mais um motivo para você entrar, uma barra de força compradora. E se caso você entrou aqui, não fez nada quando chegou até aqui, pois você queria o rompimento, o preço foi, voltou na média, fez um rompimento, você então teve uma entrada aqui, um stop aqui, então você fez 1, 2, praticamente 3 para 1, turma. Colocou um movimento muito forte no bolso, tá? Você viu de fato que os vendedores não ficaram presentes aqui e quem começou a comandar a parada foi a força compradora, tá? Então a gente tem sempre que entender que o mercado anda fazendo esse zigue-zague entre compra e venda até mudar a característica, né, turma? Ele sempre vai fazer esse movimento, ele pode fazer um movimento de alta muito forte e lascado, mas em um determinado momento ele vai fazer alguma correção de algum nível, tá? Essa é uma das formas que eu utilizo o Fibonacci, é uma das ideias que eu posso dar para vocês, né? Eu dei aí para vocês algumas opções de como utilizar a Fibonacci, né, turma? Fazendo aquele trade do 23.6 da regrinha de Fibo, fazendo o trade do 61.8 aqui, como traçar, né? Então fica ao critério de vocês utilizar dessa forma ou continuar utilizando da forma que vocês usam. Essa é as maneiras como eu utilizo, né, turma? Eu utilizo para tomar decisão dessa forma. Ou eu tomo decisão quando o preço faz aquela regra do 23, ou eu tomo decisão após o preço reagir no 61.8, beleza? Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like, deixa um comentário, beleza? Me falam aí como vocês utilizam o Fibonacci, se vocês utilizam, se não utilizam, o porquê, tá? Vamos usar os campos de comentário aí para networking, que isso é extremamente importante, turma. Às vezes vocês vão se conhecendo aí, vão debatendo, é muito forte vocês fazerem networking com outras pessoas que estão no mesmo caminho, com o mesmo objetivo de ser um trader profissional, consistente e lucrativo. Beleza, turma? Qualquer coisa, meu Instagram tá aí, é só me chamar lá que a gente troca figurinhas, troca as ideias, tá? Valeu!